As denúncias que envolvem o governo do Distrito Federal e a Câmara Legislativa do Distrito Federal é apenas mais uma de tantas denúncias que atinge Poder Executivo, Poder Legislativo pelo Brasil afora. Quer dizer, nós estamos tendo uma situação de enfraquecimento das instituições. Nós estamos tendo uma situação de desencanto com a classe política devido a essa sucessão de denúncias. De generalização, que é muito ruim, porque as pessoas são levadas a generalizar, a colocar todos os políticos no mesmo nível. E isto tudo está acontecendo por falta de reformas estruturais que o Brasil tanto precisa e há tanto tempo são adiadas. Uma delas é a reforma política. Quem não sabe que nós temos um sistema eleitoral totalmente falho, esse sistema proporcional, ele afasta o eleitor do eleito, o eleito do eleitor. Quem não sabe que nós temos um sistema partidário onde existem as legendas de aluguel, legendas sem nenhuma representatividade na sociedade, legendas comandadas por alguns líderes que não têm representatividade, mas que negociam espaços durante um período eleitoral e mesmo têm espaços em rádio e televisão que não deveriam ter, porque não têm representatividade nenhuma. Legendas que, não tendo representatividade, tem lideranças dentro do Congresso Nacional, tem espaços dentro do Congresso Nacional. Este quadro tem que mudar. O financiamento das campanhas tem zonas de sombra que fazem com que isso termine aparecendo depois, durante os mandatos. Então nós temos que ter uma reforma política que enfrente este quadro, que mude esta realidade e que faça com que tenhamos instituições mais sólidas, mais comprometidas, e que possam ter uma recuperação das suas imagens. Quando a gente olha um governo hoje e a gente vê que esse governo eleito não existe uma base de sustentação homogênea, estável, que possa se manter com o tempo, mesmo que deputados, senadores, deputados estaduais tenham se eleito defendendo um programa de governo, apoiando um candidato a governador, por mais majoritária que seja essa base é gelatinosa. Essa base é instável, esta base não dá segurança a quem governa e permite esta relação espúria entre executivo e legislativo, legislativo-executivo, fazendo com que tenhamos aí denúncias se avolumando, atingindo os dois, tanto o executivo como o legislativo. É o que está acontecendo agora no Distrito Federal, é que por tantas e tantas vezes atingiu o Congresso Nacional, atingiu o Poder Executivo Federal. Então, isto tudo tem uma causa. E a causa é exatamente esta estrutura viciada, esta estrutura que tem que ser transformada, esse sistema partidário, esse sistema eleitoral, a questão da fidelidade partidária, a questão do financiamento das campanhas eleitorais, que de uma vez por todas tem que ser enfrentado. Senão, nós teremos novas denúncias, nós teremos mais desencanto, nós teremos mais enfraquecimento das instituições. O Congresso Nacional, agora recentemente, fortaleceu as chamadas emendas parlamentares, as emendas individuais dos deputados, e acabou, para o ano que vem, nas emendas de bancada. Foi na contramão do que, no meu modo de ver, deveria ter ido. Deveria ter fortalecido as emendas de bancada e extinguido as emendas individuais. Eu não vejo que essas emendas individuais ajudem a recuperar a imagem do Congresso. Elas dão margem a fisiologismo, a clientelismo e à corrupção. Eu estou dizendo que tem deputados, tem senadores que utilizam corretamente esta possibilidade de mexer no orçamento, mas tem outros e tem também uma relação ruim entre executivo e legislativo e com o setor privado no meio disso, que não faz bem para o Congresso, que não faz bem para o Executivo, que não ajuda a fortalecer as instituições. Isto também tem a ver com a necessidade de um novo pacto federativo, onde estados e municípios fiquem menos dependentes da União. Eu não tenho dúvida que a reforma política, que a redefinição do pacto federativo terão que ser priorizadas para o bem do Brasil e para o bem das próprias instituições. Teremos nos próximos dias o início do encontro de Copenhague, onde a ONU procura chegar ao entendimento com relação à emissão de CO2. Essa emissão de CO2, que é um dos problemas para que nós tenhamos aí um mundo diferente, um mundo onde haja mais proteção ao meio ambiente, onde nós não tenhamos comprometimento da camada de ozônio e como a gente sabe que este mundo mudou.
A falta de comprometimento, a falta de cuidado com o meio ambiente, a irresponsabilidade dos países desenvolvidos, principalmente na emissão de CO2, está fazendo com que o clima mudou. Basta ver no nosso estado o que aconteceu ao longo do mês de novembro. Nunca choveu tanto como choveu em novembro desse ano. Quer dizer, aí com problemas sérios para a nossa população. E a gente lembra, e no meu governo eu tive em 2004 uma estiagem, em 2005 a maior estiagem da história. Quer dizer, perdemos 74% da safra de soja, 72% da safra de milho. Então, secas, estiagem, depois a chuva em excesso. Quer dizer, o mundo realmente teve uma alteração do seu clima e isso tem a ver com este pouco cuidado com o nosso meio ambiente, com o pouco cuidado na manutenção das nossas florestas, com o pouco cuidado com os nossos rios, com aquilo que significa emissão de CO2, que o Encontro de Copenhague tinha como objetivo fazer com que os países desenvolvidos limitassem essa emissão nos próximos anos. Os Estados Unidos e a China resistem a uma limitação maior. Por isso, o Encontro de Copenhague não deverá ser aquilo que se esperaria que fosse. Os resultados não serão todos aqueles que gostaríamos de ter, mas vai ter como consequência também esta má vontade de China e Estados Unidos na limitação da emissão de CO2. Eles vão ter que contrabalançar isso e das formas de contrabalançar é incentivar a produção de biocombustíveis, incentivar a produção de etanol, incentivar a produção de biodiesel. Vai ser resultado de Copenhague isso. Todo mundo diz o seguinte, o ideal era que limitasse mais a emissão de CO2, sem dúvida, mas a questão do incentivo ao etanol e ao biocombustível vai trazer como consequência o aumento dessas commodities no mercado internacional nos próximos anos vai chegar a patamares que nunca chegou. O nosso produtor vai ganhar com isso. Produtor de soja, produtor de milho, vai ganhar muito com isso. Então vamos ter preços do milho, preços da soja, alcançando valores que nunca ao longo desses 10, 15 anos alcançou. Eu acredito que de ruim é esta não limitação da emissão de CO2. De bom é que os nossos produtores vão ganhar com incentivo à produção de biocombustíveis. Eu peço a tua atenção para o quadro Ação da nossa Web TV. Neste quadro eu mostro, tem uma síntese da minha coletiva, a coletiva imprensa da última quinta-feira, onde eu digo as razões, o porquê não serei candidato a governador na eleição de 2010. Peço a tua atenção porque essa coletiva dá todas as razões, todos os motivos para a minha não candidatura ao governo em 2010.